Olá a todos. Hoje a nossa atividade consiste, de projetar um diagrama ladder para uma esteira. No nosso exemplo aqui da esteira, e que vocês deverão utilizar para realizar o projeto do diagrama ladder, consiste em uma esteira em que vai haver dois botões. O botão verde aqui ele vai ser para startar a esteira, ou seja, ligar a esteira. E esse botão vermelho aqui ele tem duas funções. Uma das funções é desligar a esteira imediatamente. Então, não importa qual a contagem esteja sendo realizado, pressionou o botão para a esteira. E a segunda função é justamente para zerar o nosso contador. Temos aqui na saída um sensor. Esse sensor aqui pode ser simulado por uma entrada física de um contato de pulso. Então mais para frente a gente vai ver quais são os tipos de sensores que existem. Mas toda vez que um objeto passar entre esses dois elementos aqui que compõem o sensor, vai ser realizada uma contagem, e vai ser ativada aqui no nosso contador. O nosso contador aqui no exemplo ele está fixado com o valor máximo de 7 de 5, significando que quando o contador atingir o valor de 5, ele vai ativar uma saída. Então, o processo de funcionamento dessa minha esteira consiste no seguinte, ao pressionar o botão de Start, a esteira vai começar a se movimentar e deslocar o objeto até esse ponto do sensor. À medida em que cada objeto ultrapasse entre esses dois sensores, ele realiza uma contagem. Quando ele atingir o valor de 5, o que vai ocorrer? A esteira vai parar. Supostamente um operador de empilhadeira vai pegar os objetos que forem empilhados num pallet, retirar, aí o operador está liberado para iniciar novamente outra contagem, ou um novo armazenamento de pallet. Para isso ele vai ter que apertar o botão vermelho para zerar o nosso contador e o verde para reinicializar todo o processo novamente. Vamos ver isso aí na prática. Então observam que aqui está um exemplo que não vai ser exatamente o que vocês vão fazer no clique 2, devido a esse PLC aqui ser de outra marca. Existe uma ligeira diferença, mas vocês podem fazerem a adaptação no CLP Click. Como vocês observam, aqui estão as saídas. M2 é uma memória interna, ou seja, é um elemento virtual. Temos no nosso caso aqui, ele é uma esteira bipartida, então ele tem dois motores. Então esse esteira in significa que é um motor da primeira esteira, e a esteira out é o motor da segunda esteira. Nesse exemplo foi utilizado isso aqui, mas o que vocês podem utilizar é uma esteira única, ou seja, só com uma saída ou somente com um motor. E tem uma outra saída aqui, que nesse caso também é uma saída, nesse exemplo aqui uma saída virtual, ou seja, é uma bobina interna do meu CLP. Temos aqui o botão físico, que no caso é para ligar a esteira, que corresponde ao verde, e o desliga, que corresponde ao vermelho. Se vocês repararem, esse botão físico aqui que desliga, ele está resetando também o meu contador. Então por isso que ele tem dupla função. Uma é para desligar todo o sistema e o outro é para resetar o nosso contador. Vamos ver na prática como isso aí acontece. Então apertando aqui o nosso botão, vai fechar e se liga. E se liga aqui, no caso vamos deixar ele desligado. Eu apertei desliga, ele desligou todas as saídas físicas e virtuais.
e o nosso contador foi zerado. A partir do momento em que eu pressionar o verde, né, ele vai ligar esse meu contato, vai completar o fluxo de corrente aqui, vai ligar o nosso M2, ligando o nosso M2 esse contato fecha e ele sela essa minha bobina. M2 estando ligado, né, aqui também vai estar ligado e ele completa, né, como aqui é um contato fechado do contador que ele ainda está em 0, ele não atingiu a contagem 5, então significa que ele vai acionar a primeira esteira, o primeiro motorzinho que tiver aqui. Né? O objeto se desloca, né? Quando ele atinge esse outro sensor aqui, ele vai ativar, né, esse nosso sensor da esteira aqui. Agora ele está ativado porque eu tenho um objeto, né, em frente a esse meu sensor. Com essa esteira estando acionada a partir daqui, o que acontece? Completa o meu sistema, a saída da minha esteira, que é o segundo motor, liga. Ligando, né, essa minha bobina do segundo motor, né, o objeto começa a se deslocar pela segunda esteira. Em consequência disso aí, né, o contato da bobina também fecha e passa a ser selado por aqui. Quando o primeiro objeto ultrapassa o nosso sensor de saída aqui, nosso sensor out, ele vai realizar uma contagem. Então esse sensor aqui ativa e ele realiza uma contagem. Na segunda caixa também, terceira, quarta, quinta. Na quinta caixa, o que vai ocorrer? Ele vai ativar essa bobina do contador. E todos os contatos, né, desse meu contador vão ser ativados. Ou seja, o que tiver aberto vai fechar e o que tiver fechado, que no caso esses dois aqui, vai abrir. Abrindo esses dois contatos, o que vai acontecer? Vai desligar a minha esteira. E aí finalizou um ciclo. Vocês vão perceber que aqui vai continuar com a contagem 5, né? Porque simplesmente, né, o efeito da quinta contagem só vai desligar a esteira. Para iniciar o novo processo, vai ter a necessidade de eu apertar o botão vermelho, né, para desligar todo o meu sistema. Então ele vai desligar esse meu sistema. Desligando esse meu sistema, esse meu contato aqui ele vai abrir. Abrindo esse contato aqui, ele vai resetar o meu contador. Vamos ver na prática. Selou as duas esteiras. Aí realizar a primeira contagem. Primeira caixa, a segunda já está a caminho, contagem 2, a terceira está se aproximando, ultrapassou o sensor, contagem 3, vocês percebem aqui que aqui está a nossa contagem, 4, e agora na quinta caixa ele vai ter que desligar a esteira. Desligou a esteira e ativou a saída do meu contador. Percebam que ainda está ativado o M2. Só que eu não consigo fazer um outro processo simplesmente apertando aqui, porque já está selado. Para ocorrer novamente o processo, eu vou ter que apertar o botão verde. Apertando o botão verde, ele vai resetar esse meu contador. Aqui vai passar a ser a 0. A bobina do contador vai passar a ser a sua condição normal, aberto. Esses dois contatos, que é normalmente fechado, vão voltar para sua condição normal e vai completar novamente, né, o fluxo de corrente para as duas bobinas de saída das esteiras. Então vamos lá. Zerou, voltou à condição normal. Agora o processo pode se reinicializar.
15ª contagem. Dou reset e inicializo novamente todo o processo. Tá, pessoal, considerações. Então vamos lá para o nosso exercício, né? O botão verde aqui para ligar a esteira vai ser nosso I1. O botão para desligar e resetar vai ser o I2. E o botão que vai simular o sensor de contagem aqui vai ser o I3. Então as considerações são essas. Tá ok? Até mais.